Olá pessoal, vou explicar na aula de hoje para vocês como vamos montar a nossa prancha de impressão. Nós fizemos um mapa, nós montamos o mapa e agora iremos montar a prancha de impressão. Nós temos um mapa aqui já, né? E em cima desse mapa eu irei montar a prancha. Só que como é que faz para montar a nossa prancha, né? Inicialmente, nós temos que ir nesse íconezinho aqui chamado Novo Compositor de Impressão. Aí ele vai abrir uma nova janela. Aí em cima dessa nova janela é que nós iremos montar essa nossa prancha. Então, primeiro ele pede para darmos um nome a essa prancha. Eu posso ou criar uma nova prancha, né, um novo layout de impressão, ou se eu tiver já dentro do meu banco de dados, dentro do meu computador salvo, eu posso me utilizar também de um layout já pronto, né? Só modificando os dados referentes à minha nova prancha. Então, inicialmente, vou mostrar como fazemos para se utilizar da criação, né? E depois de um arquivo já novo. Então, aqui eu vou colocar lá, por exemplo, isso daqui é o mapa do Brasil. Vou colocar lá atividade 01. Posso colocar qualquer nome que eu quiser, né? Relativo ao meu trabalho ou a algum modelo, né? Eu posso colocar prancha modelo. Posso até criar depois uma prancha só para modelo e conforme eu for me utilizando, eu for fazendo meus trabalhos e me utilizando também dessa prancha que já está como modelo. Então, dou OK, ele vai abrir essa nova janela. É nessa janela que eu vou montar a minha prancha de impressão. Aqui inicialmente, nessa barra lateral, eu tenho os ícones que irei me utilizar, né? E eu vou também me utilizar de uma janela chamada propriedades do item. Conforme eu for adicionando aqui, ele vai alterando essas propriedades, que é nesse lado aqui, propriedades do item, que eu vou editando as informações que eu vou colocando na minha prancha de impressão, né? Então, inicialmente, eu venho nesse íconezinho que tem a folha em branco, né? Aqui eu vou adicionar um novo mapa ao compositor. É nesse ícone que eu adiciono o meu mapa, né? É onde ele vai fazer o link com o meu outro arquivo, né? Dentro do programa, que tem o meu mapa que eu já montei lá. Então, aqui eu venho, crio uma caixa, tipo uma caixa de texto. Ele vai renderizar, né? E ele vai fazer esse link com o meu mapa que está aqui no meu outro arquivo, né? Só que aqui também eu posso fazer alguns ajustes, né? Vocês estão visualizando que a escala aqui ela está gigantesca. Por quê? Essa escala ela está em milímetros, né? Então eu posso editar, né? E vou ajustar o meu mapa, geralmente a minha tela. Essa tela também é editável, né? Como está, por exemplo, selecionado aqui, eu posso vir em posição e tamanho e editar o tamanho dessa área de visualização da minha tela. Aqui ele está também, como eu fiz de forma aleatória, ele veio num tamanho aleatório, né? Aqui 215 por 128 milímetros, né? Mas eu posso colocar ele num tamanho mais preciso. Até a posição dele aqui também está de forma aleatória em milímetros, né? Mas eu posso dar também uma posição mais precisa na minha prancha. Eu coloquei lá as minhas margens, então vou precisar que ela esteja também centralizada de uma forma mais regular, né? Não de qualquer jeito. Aí eu venho aqui nessa edição em relação ao X e o Y, né? Ele está 38 milímetros para cá e 16 milímetros para cá, né? Então, depois eu posso fazer essa edição da posição exata dele, né? Até quando eu crio ela, eu já posso colocar essas informações iniciais. Mas vamos lá. Eu vou só editar aqui, por exemplo, o tamanho da minha caixa, né, que ele ficou 215 por 128. Né? Eu estou trabalhando com papel tamanho A4. Eu também posso alterar inicialmente esse papel. Eu vou colocar lá 220. 220 por 150. Então, ele já está aqui, ó, o tamanho de 220 por 150.
E aqui a posição é em relação a o eixo aqui 0, 0. Né? Eu vou colocar 40 e 20. Ou seja, ele veio aqui em cima, de cima para baixo. 40, 4 centímetros e 2 centímetros. Pronto, ele já está numa posição adequada em relação ao meu trabalho. Eu só vou ter que diminuir ele aqui, porque depois eu vou colocar algumas outras informações, talvez não dê nessa posição aqui. Então, vou lá ajustar, vi que não deu o meu tamanho, 220 ficou muito grande, eu vou colocar os 200. Largura 200 por 150. Aí, aqui em cima, como ele está em milímetros, né, eu vou colocar também uma escala mais real. Até porque quando eu for colocar a minha escala, ele vai ficar muito quebrado. Né? Aqui, 37.301.000, né, eu vou colocar lá 25 milhões, porque, como eu disse, ele está em milímetro. Ele vai fazer o ajuste do meu mapa. E eu posso vir aqui, onde tem essas setinhas, para mover o meu mapa. Né? Selecionei o ícone, eu vou mover o meu mapa, tentando centralizar o Brasil mais de acordo com a minha prancha. Bom, ele faz atualizar e eu deixei o meu mapa do Brasil mais centralizado. Agora eu vou colocar as outras informações, como títulos, legendas, a própria escala, orientação. Né? Então eu venho aqui adicionar um novo rótulo ao compositor. Rótulo é toda a caixa de texto. Né? Também a mesma coisa. Ele inicialmente pede também a posição aqui que eu quero colocar a minha caixa de texto, o tamanho da minha caixa de texto. Né? Então vou colocar 10 por 10, ou seja, 1 por 1. E o tamanho, a largura, eu vou deixar os 200, que é o tamanho que está ele embaixo, por altura 20. Só que ele ficou muito no cantinho. Como aqui estava 2, eu posso depois vir aqui e também puxar mais para deixar ele um pouco alinhado. Né? Então, em vez de eu colocar em relação ao x o 20, o 10 eu coloco o 20. Ou seja, ele vai ficar alinhado com o meu mapa. Outra questão, eu não edito a caixa de texto aqui nela. Eu não consigo editar essa caixa de texto, esse lorem ipsum, que é em latim. Eu edito através dessa caixa de propriedades. Então, aqui é que eu vou colocar os textos que eu vou inserir na minha caixa de texto. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar lá, mapa das regiões brasileiras. Esse meu mapa é das regiões. Ele já vai editando lá automaticamente. Venho aqui embaixo, editar a fonte. Vou deixar como Arial, negrito, e vou aumentar o tamanho da minha letra para 20. Então, ele aumentou. Aqui, alinhamento horizontal e alinhamento vertical. Ou seja, ele está justificado e está ao topo. Vou deixar tudo centralizado. Ele vai ficar centralizado na horizontal e centralizado também na vertical em relação à minha caixa de texto. Mais abaixo, né, eu tenho aqui, ó, moldura, para fazer a marcação da moldura dessa minha caixa de texto. Ele também, aí a partir do momento que eu marco aqui, ó, a moldura ele não está aparecendo nada, está, né, tudo fechado, bloqueado aqui. A partir do momento que eu seleciono, eu posso editar essa moldura. A cor da moldura, a espessura da moldura, né? O estilo de união, né, entre as linhas, aqui ele está pontiagudo, eu posso colocar ele também no estilo mais arredondado, né? Então, vou deixar ele um pouquinho mais arredondado, né? Deixar um charmezinho assim a minha caixa de texto. Vou deixar no preto mesmo. Venho aqui embaixo, também edito o pano de fundo, né? Essa cor do fundo da caixa, ele está branco. Posso colocar lá num cinza, claro. Volto. Então, fiz a edição do texto, coloquei o texto, editei a caixa de textos. Né? Então, pronto. Em relação à caixa de texto, está ok. Agora eu venho colocar a minha legenda. Aqui, ó, logo abaixo do ícone do texto, eu vou adicionar uma nova legenda.
aperto fora para sair do compositor. A legenda, a mesma coisa, ele vai aparecer essa caixa aqui de texto, pede a posição, 220 é onde ele estava, eu vou colocar 230. Aqui a posição também do eixo do X, ou seja, ele está 40, a largura e a altura dela. Ok. Pronto, vocês viram que ele ficou muito grande. A caixa de texto da legenda está ultrapassando a minha prancha. O que isso significa? É porque quando ele vem para cá, ele vem aqui, ó, atualização automática. Ou seja, ele vai puxar todos os ícones que estão na minha lista de camadas. Só que ele não busca desse jeito que está fechado, ele busca todos os ícones abertos. Né? Ou seja, ele vai abrindo todas as abas das camadas. Ou seja, se você tiver 20, 30, 50 camadas e tiver inúmeras informações, ele vai mostrar todas elas abertas. Né? Então, eu tenho que vir aqui, e como eu disse, está na atualização automática, então eu venho, desabilito esse ícone e começo a editar e vou colocar só o que eu quero de fato na minha legenda. Então, aqui, por exemplo, domicílios, que é a tabela. Eu não quero ela aparecendo aqui na legenda, né? Não me interessa ela. Então, eu posso vir e ir excluindo a informação. Ele já vai até diminuir, porque ele vai, primeiramente, acompanhar o alinhamento da caixa de texto, ele diminuiu. Aqui também ele veio a lista dos estados e a lista das regiões. Esse meu mapa é o mapa dos estados. Então, eu só vou querer, ou melhor, é o mapa das regiões. Eu só vou querer as regiões, eu não quero os estados. Então, seleciono aqui e vou também deletar no meu mapa os estados. Ele vai continuar lá na lista de camadas, ele só não vai estar aparecendo aqui na minha legenda. A mesma coisa a imagem de satélite, que não me interessa nesse momento. Então, ele ficou aqui a minha legenda. Eu venho aqui em cima também para colocar um título na legenda. E tem lá, regiões brasileiras, né? Que ele vem com o texto original de lá. Eu posso editar todo esse texto, assim como eu posso editar algumas configurações aqui. Então, eu vou editar esse texto aqui, né? Deixar ele normal, né? Sem essa underline minúsculo, né? Tudo junto. Então, eu editei aqui. E também esse azul que é em relação ao mapa em branco, né? Ele normal, numa cor só, sem categorizar, eu também excluo. Pronto, já montei aqui. Só que eu também quero dimensionar essa minha legenda. A mesma coisa. Posição e tamanho. A posição já vai ficar essa mesma, porque foi a que eu coloquei, mas eu quero alterar o tamanho, tanto a largura quanto a altura. Aqui ficou até meio parecido, né? A largura e a altura. Eu vou deixar a altura com 50. Ele não vai, porque é a altura máxima. Eu deixo com 55. Pronto. E vou deixar com 50. Aplica na proporção. Esse não vai porque ele resguardou a proporção, mas eu posso deixar ele do jeito que está, né? Não vai ficar também alterando muito. Vou alterar aqui também a moldura dele, vou deixar lá com a cor da moldura e deixar no mesmo estilo que a linha de cima. Plano de fundo, também posso alterar e colocar uma cor no plano de fundo. Eu só não vou colocar uma cor muito forte para não alterar muito, porque também possa dar um contraste e até dificultar na visualização da caixa de texto. Coloquei lá uma cor. Aqui, nesse caso do meu, eu não vou precisar tanto, mas algumas vezes a minha legenda ela tem muitas informações e eu quero fragmentar ela em algumas colunas. Então, eu posso vir aqui e colocar contagem. Aqui, vamos dizer, vou colocar 2. Né? Ele vai alterar para cá, mas não tem tanta necessidade no meu, porque a informação tem pouca informação. Vou voltar aqui.
Então, como são poucas informações, eu coloco dividir legenda, olha, ele dividiu em duas colunas, né? Equalizar a largura da coluna, ou seja, ele vai colocar as duas colunas com o mesmo tamanho, né? Senão, ele coloca delimitando pelo texto. Como tem pouco texto, né? Não tem muitas informações, por exemplo, se eu tivesse colocado lá o dos estados, aí sim seria interessante eu colocar mais colunas, né? Colocar até em outra posição, porque não ia caber nesse local aqui. Mas como só tem poucas informações, só são 5, então deixo lá com uma mesmo, né? E ele até fica bloqueado o resto da minha legenda. Posso também colocar algum ícone, caso seja interessante, relacionado à legenda, mas não, no meu caso não vai ser importante no momento. Pronto. Então, coloquei o título, coloquei o mapa, coloquei a legenda. Agora eu venho aqui em adicionar a barra de escala. Geralmente eu vou colocar também embaixo. A mesma coisa, ele vai pedir a posição que eu quero colocar a minha escala, né? Eu vou colocar lá com 190, a largura que ela vai ficar e a altura dela, né? Como está no papel A1, se for 190, ele vai bater justamente no finalzinho. Então, eu vou colocar ele com 10 milímetros. Ok. Então, ele está aqui, né? A minha barra. E eu posso alterar essas informações também, né? O tamanho dela. Por exemplo, aqui ele vem com 0 segmento à esquerda, ou seja, tem o 0, a partir do 0 para o lado esquerdo ele está com 0 segmentos e para o lado direito ele está com 2 segmentos. Eu vou deixar mais ou menos com 4 de um lado e com 2 do outro. Então eu venho aqui, ó, por exemplo. Vou deixar, por exemplo, 2 do lado de cá, se ele está a cada 250 quilômetros, então ele vai ficar a cada 125. Então, 2 à esquerda e 4 à direita. Ele aumentou, né? Então, vocês estão vendo que ele deu uma aumentada na minha escala gráfica. A barra de escala, como foi esse mapa que eu coloquei aqui, ele está em quilômetros, que é o que o mapa, é a adequação do mapa, né? O rótulo é esse mesmo, 1, e o rótulo da unidade é quilômetros, ou seja, é o que vai estar aqui no finalzinho. Se eu mudar esse texto aqui, o texto que eu mudar aqui, ele vai mudar aqui também embaixo, né? Mas como é quilômetros, eu coloco lá o km. Poderia até escrever, mas com um negócio meio estranho. Espessura fixa, né? O tamanho da unidade, o espaçamento, aqui ele está com 250, eu posso até aumentar esse espaçamento. Por exemplo, se eu colocasse lá com o 500, ele vai aumentar aqui para cada 500 metros. Ou seja, ele aumentou a minha barra de escala, né? Eu posso sair alterando o formato também dessa escala, mas eu vou deixar assim porque agora ele já está um pouco mais adequado. Ele também está muito curtinho, ele está mais adequado ao tamanho do desenho também. Então, coloquei lá a minha escala, né? E agora a minha orientação, que é aqui, ó, seta norte. Venho e adiciono lá no meu mapa minha seta. Faço o ajuste da seta, né, o tamanho que eu quero, né, a posição também da seta, né, a cor de preenchimento, né, aqui, por exemplo, está na cor branca com o traço preto, ó, por exemplo, se eu colocasse ela vermelha, ele ia alterar lá a cor da seta, né, a mesma coisa em relação, em relação ao traço, né? Eu poderia estar trocando a cor do traço, mas vou deixar nessa cor, ok? Eu posso também, existe só, aqui está esse modelo de seta, que é o modelo padrão do programa. Eu posso também mudar o tipo de seta. Só que como é que eu vou fazer isso? O programa ele aceita arquivos do tipo SVG, né? Então, é um tipo de arquivo de desenho, que é um desenho vetorial, e eu posso adicionar esse tipo de desenho. Aqui no meu computador, ele não vai ter outros SVG de seta, mas eu posso estar baixando alguns arquivos SVG, ou até criando num Photoshop ou algum outro programa, esses tipos de arquivo, e adicionando no meu mapa.
Ah, eu quero uma outra setinha mais estilizada, algum outro tipo de desenho. Posso baixar da internet, coloco lá no meu computador e quando eu for adicionar a minha seta, eu venho e adiciono aqui. Né? Então, aqui, fonte da imagem é o local onde ela está localizada. Essa daqui é a padrão, né? Ele está lá nas imagens do programa, mas eu posso também baixar outras imagens e adicionando no meu desenho. Então, já coloquei lá o título, a imagem, a seta, né, de orientação, a escala, a legenda, e eu posso colocar algumas outras informações, por exemplo, adicionar uma nova tabela de atributos. Eu posso adicionar também, eu quero, por exemplo, uma tabela que tenha a população das regiões. No meu caso aqui, eu não vou ter essa informação, né? Mas eu poderia estar colocando do mesmo jeito, ele vai pedir a localização, eu posso orientar a localização aqui, 100, a dimensão, 20, 20, ok. Aí ele vai adicionar o que está lá na minha tabela de atributos desse mapa. Ficou até uma tabela meio estranha, né? E eu também posso, aqui ó, feições da camada, né, o título dela, estados brasileiros, eu posso escolher, pronto, regiões brasileiras, né? Eu posso escolher qual é a camada que eu quero que seja mapeada, né? Então eu quero lá feições brasileiras. Então ele vai mapear, como está por estado, né? Aí ele vai aparecer, como eu coloquei lá o tamanho inicial, ele vai aparecer só em relação ao tamanho inicial. Deixa eu só aqui. Também, os atributos, eu posso escolher qual atributo que eu quero. Eu não quero, por exemplo, o código. Posso deletar o código aqui, né? Recompor. Só diminuir. Ok. Ou seja, eu posso editar a informação também que eu quero. Não quero todas, quero tal informação. Então, posso vir aqui, né, em atributos e sair editando a informação que eu quero que apareça na minha legenda aqui, né, na minha tabela, quer dizer que vai anexa ao meu mapa. Nesse caso, eu não vou colocar nenhuma tabela, né, porque senão vai ficar, como está nos estados, né, fica muito comprida a tabela, mas é só para mostrar como é que faz para colocar. Aqui eu também vou editar as informações que eu quero, né? Tipo, a cor, a fonte do conteúdo, né? Ou seja, o tamanho da informação, o conteúdo da tabela, né? Aqui ele está no 8, Arial, né? Ou seja, eu posso diminuir o tamanho também, ó. Eu diminuindo, ele já vai conseguir colocar lá praticamente todos os estados, né? Posso editar a cor desse conteúdo. A mesma coisa em relação aqui, ó, o cabeçalho da tabela, né? Então, aqui é o estilo do texto da tabela. A mesma coisa em relação ao quadro, tamanho, posição, né? Então, posso sair editando as informações que eu quero na tabela. Não precisa colocar, tem uma tabela gigantesca lá, eu colocar toda a tabela aqui. Eu coloco a informação que é adequada para esse tipo de mapa. É a mesma coisa que eu fiz na legenda, eu faço com a minha tabela, né? Pronto, eu só vou deletar aqui porque eu não quero essa tabela aqui no caso, né? Diminuir aqui de novo. Pronto, eu vou colocar agora só a minha... Colocar uma nova caixa de texto, né? Faço a edição normal aqui também. Que aqui vai estar as informações do meu carimbo, né? Mapa do Brasil com regiões. Coloco lá qualquer informação, né? Coloco o nome da... elaborado no QGIS
3.12 ou 3.8, né? A fonte das informações S satélite, né, que é a base da imagem de satélite, e o IBGE com dados 2020. Autor José Rafael. E ainda aqui em cima, né? Deixa eu colocar em cima do autor. Aqui embaixo do mapa do Brasil. Uma coisa que é importante. Sistema de coordenadas. Né? Qual o sistema de coordenadas que foi elaborado esse mapa? Sirgas 2000. A mesma coisa. A orientação do texto, vou deixar do jeito que está aqui. Posição, a mesma. Só ver o tamanho para ajustar um tamanho mais adequado. 25, altura 200, então eu vou... 190 porque está no... A largura da caixa de texto eu coloco com 75 por 25. Aqui a posição, aqui a altura. Então, 185, já que ele está com 25. Então, coloquei as informações. Né? Então, aqui eu tenho basicamente o que é o que interessa para esse mapa que eu acabei de elaborar. Mapa, título, legenda, escala, orientação e o meu carimbo. Aí agora eu venho em salvo, né, esse mapa, salvar como modelo. Então é aquilo que eu falei, eu posso recuperar esse modelo aqui, ó, modelo 02. Eu já tinha um modelo lá 1, então esse novo vai ser o 02. Venho aqui para salvar o meu projeto, né, esse mapa que eu acabei de fazer, desse jeito que está aqui. Só que, como eu disse, eu quero exportar esse mapa, né, para colocar em algum trabalho, ou mesmo como a prancha. Então, eu venho aqui em Layout. Eu posso exportar como PDF, como imagem, ou até como SVG, que eu falei para vocês. Né? Então, vou exportar como PDF. Né? Então, atividade 01. Exportar sempre com vetores. Salvo. Pronto, ele está criando um arquivo PDF desse meu mapa. Ah, mas se eu quero colocar, olha, já apareceu aqui em cima e já foi salvo, exportando, né? Foi salvo aqui, tarefa concluída. Aí se eu quiser colocar, fazer um mapinha para colocar lá no meu trabalho e quero salvar em JPEG, a mesma coisa. Exportar como imagem, aí ele vai salvar como JPEG, atividade 01, né? Salvar. Aí ele pede a resolução que eu quero para a imagem, o tamanho da minha imagem. Salvo. Ele vai fazer o mesmo processo. Né? Então, aqui eu demonstrei como é que vocês fazem para elaborar. Ó, tarefa concluída. Ok. Né? Então, eu criei um PDF. Deixa eu só ir lá na minha tarefinha. Então, aqui ó, já tenho lá atividade 01. Ele salvo em PDF, em JPEG, e tem a atividade 01 salva em PDF. Então, eu criei os dois modelos de arquivo, né? Os dois tipos de arquivo, né, que eu posso estar me utilizando ou com a prancha lá depois separada, ou se não, como um arquivo JPEG para poder anexar nos meus trabalhos. Né? Então, era isso e até a próxima, pessoal.